Hello, people. How are you? Hey. Ok, guys. Bom, então, para quem não me conhece ainda, que está curtindo agora o Masterizando Inglês, a página, eu sou a Teacher Josie, e sou a criadora dessa página Masterizando Inglês, em English for Seniors. Então, a página ela tem como objetivo principal, né, atingir pessoas, né, a partir de 50 anos, que estejam interessadas em aprender inglês, que já tenham algum conhecimento prévio ou que nunca tenham estudado. Ok? Então, hoje a gente está fazendo, né, estou começando aqui uma série de lives, né, de aulas, né, vamos dizer, são aulas e dicas, né, que eu estou fazendo, então, ao vivo aqui com vocês, né? Para falar um pouquinho sobre o inglês, falar um pouco sobre o idioma, dar dicas, né? Dicas um pouco de gramática, vocabulário, enfim. Tá? Então, hoje eu resolvi fazer essa primeira live, né? Essa é a primeira live aqui no Facebook, né, oficial aqui na página, né, no Facebook. Até quem quiser já ir dando um hello, né, um hello, pode ir. Fique à vontade, feel comfortable. Tá? Então, nessa primeira live que eu estou fazendo agora, eu vou falar um pouquinho sobre habilidades linguísticas. Tá? Então, são essas habilidades linguísticas que a gente vai passar, né? Quem estuda algum idioma estrangeiro vai passar por elas, ok? Vai desenvolver essas habilidades, ok? Então, assim, falando um pouquinho mais, né, sobre essas habilidades. Então, assim, o que elas são, né? Então, essas habilidades, tá? Elas vão nos ajudar a compreender melhor o inglês, elas vão nos ajudar a aprender melhor o idioma, né? Que no nosso caso aqui é o inglês, ok? Então, assim, são essas são four skills, tá? São 4 habilidades básicas, né? São habilidades linguísticas ou hello, ou competências linguísticas. Né? Então, essas habilidades ou competências linguísticas, elas nos auxiliam muito no aprendizado. Então, quais são essas competências ou habilidades linguísticas? São 4, assim, it's more beautiful, 4 habilidades, e cada uma trabalha claro, são habilidades, ela vai trabalhar a habilidade de ouvir, né, escutar, de falar, escrever e ler. Tá? Então, assim, são essas 4, né, elas são bem importantes. Então, eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas. Né? Um pouquinho ali sobre como que a gente pode, sobre cada uma delas, como que a gente pode desenvolver, dar alguns exemplos, né, práticos também, que eu já, inclusive, né, utilizei muito em sala de aula. Né? E, então, vamos lá, né? Let's go, vamos Elsa. Eu estou aqui com a minha colinha, né? Aqui, ó, bem. Ok, alright. Então tá, então essas 4 habilidades são, tá? A gente são 4, ok? Então são a habilidade auditiva ou listening skill, tá? Habilidade de leitura ou reading skill, habilidade de escrita ou writing skill e habilidade da fala, né? Que é o speaking skill.
Tá? Então, a gente tem, dentro das 4, né, a gente pode dividir, né, em, por exemplo, duas, tá? Em 2 grupos, tá? São atividades, são duas habilidades passivas, tá? Ou habilidades receptivas, e nós temos também duas habilidades produtivas ou habilidades ativas, tá? Que é onde a gente vai realmente produzir. Então, vou falar primeiro das habilidades, ok? Ou dessas receptive skills, que são, a primeira, então, é o listening, tá? É a habilidade na escuta, tá? Então, o que que o que que significa isso? Esse normalmente é o primeiro input, tá? Então, input é aquilo que a gente coloca para dentro, né? Aquilo que a gente vai tá consumindo, está ouvindo, tá? Então, por isso que a gente chama ela de habilidade passiva, né? Ou receptiva, porque eu apenas recebo, tá? Eu não faço, nesse primeiro momento, eu não faço nada, eu apenas recebo essa input, tá? E eu vou internalizando, né? Que quando como nós aprendemos a nossa língua, né, o português, né? Quem fala português, como que nós aprendemos o nosso idioma? Primeiramente foi ouvindo, né? Então a gente escutava muito, né? Foi tendo esse input e vai internalizando, tá? E depois, né, de algum tempo, a gente começou a colocar isso na fala, tá? Então, quando a gente estuda um idioma estrangeiro, né, quando a gente vai estudar inglês, por exemplo, a gente faz a gente pode fazer uma referência, né? Normalmente as pessoas fazem essa referência, né? Como que a gente aprende o português, não, o nosso próprio idioma. Essa informação e depois, né, ela internaliza, recebe, internaliza e depois, mais adiante, a gente consegue colocá-la para fora, externar esta habilidade. Aí a gente vai usar uma outra, né? A primeira, a gente ouve primeiro e depois quando a gente vai colocar para fora, né, fazer o output, a gente utiliza as outras habilidades produtivas, tá? Mas o listening, então, essa habilidade auditiva, é tudo que eu estou consumindo. O que que pode ser? Pode ser uma música estrangeira, né, naquele idioma que você está estudando, né? Pode ser nativos falando, né? Eu posso estar assistindo um filme ou uma série ou algum vídeo mesmo, né? E eu posso, então, a partir dali, tentar entender algo, né? O que que está se passando. Claro que quando a gente tem um recurso visual, né, fica mais fácil, né? Até teoricamente fica mais fácil de ver o contexto, tá? Mas falando somente sobre a listening skill, essa habilidade auditiva, né? Então é realmente o listening, tá? Então normalmente ela vem acompanhado, tá? Pode ser, por exemplo, numa sala de aula, a faixa de um CD, tá? Onde os alunos vão ouvir nativos falando em inglês. Tá? Então eu não tenho nenhum tipo de outro recurso, né? Um recurso visual, tá? Para me ajudar no entendimento. É apenas aquilo que está sendo dito, ok? Então eu vou colocando para dentro aquela informação. Normalmente, no primeiro momento, né, só com o listening, só com esse input, né, ele pode assustar um pouco, tá? Porque quem começa a estudar um idioma tem muitas inseguranças, né? Ah, será que eu vou entender tudo? Nossa, e né, como
Como que vai ser se eu não conseguir entender? Né? Então a gente tem muitas preocupações e a gente acaba não focando naquilo que a gente tá ouvindo, tá? Mas basicamente é assim, essa habilidade, nessa listening skill, né, habilidade auditiva, é assim, é basicamente isso. Quando eu ouço, eu escuto, né, vai ser através de nativos do idioma que eu estou estudando, no caso nativos de inglês, tá? Pode ser uma música, pode ser um vídeo também, tudo que vai, né, que eu conseguir escutar, colocar para dentro, vai ser então essa habilidade, tá? Vai ser por intermédio, né, através desta habilidade, ok? Através do auditivo. Alright? Então essa é a primeira habilidade, tá? A habilidade receptiva, né? Uma habilidade passiva, tá? E que ela é importante. Todas elas são bem importantes, tá? No decorrer assim da live eu vou falando um pouquinho mais. Se alguém tiver alguma dúvida também pode colocar, tá? Bom, então a outra atividade receptiva ou habilidade passiva, tá? Ou receptiva, né? Passive skill é o reading, tá? Que é através da leitura, ok? Então a leitura ela pode vir de que maneira, tá? Normalmente quando a gente está num curso de inglês, tá? Ou no curso de idiomas, nós temos um material didático, né? Então, normalmente tem livros, né? Tem algum outro recurso, né, visual que a gente pode acompanhar, né? Então, a gente vai também, o aprendizado vai se dar a partir daí, tá? Então, a atividade de o reading, nessa, também uma habilidade passiva, porque eu vou dentro, só que dessa vez, em vez de ouvir, né, de escutar falantes da língua inglesa, eu estou lendo talvez aquilo que eles estavam falando por exemplo, numa faixa, no CD que eu coloquei para os meus alunos. Né? E depois eles têm que identificar por meio da leitura, né? Que aí a parte escrita, mas a leitura primeiramente. Tá? Então, também, a leitura, pessoal, ela não é necessariamente uma leitura em voz alta, tá? Porque a questão de leitura em voz alta também, a gente estuda a pronúncia, então isso vai sendo desenvolvido, tá? Mas é aquela leitura assim, eu né, coloquei os olhos naquele texto, né, ou num diálogo, e eu consegui identificar algumas palavras ou algumas expressões que talvez eu já tivesse algum conhecimento prévio. Alright? Então, essa também é uma habilidade passiva. Eu também me alimentando, né? Na verdade, colocando para dentro, né? Dando esse input que também vai contribuir para o meu aprendizado. Tá? Depois dessas receptive abilities, né, receptive skills, a gente tem as productive skills, né, ou active skills. Né? Então aí agora a gente já vai começar a colocar em prática aquilo que eu coloquei antes para dentro, daquilo que eu estava, com aquelas informações que eu estava, né, me alimentando. Tá? Então, agora, por exemplo, o próximo passo, tá? Writing, okay? Que é a habilidade de escrita. Okay? Então, ok, eu já conheço, né, essa habilidade auditiva, conheço a habilidade de leitura, e agora eu vou treinar um pouquinho da escrita. Tá? Então, suponhamos, com o mesmo exemplo, né? Você primeiramente, né, imagine que você está numa sala de aula e você primeiramente ouviu o diálogo, tá?
Depois você lê o diálogo e agora você vai colocar em prática, você vai escrever esse diálogo. Então, normalmente a gente escreve um diálogo utilizando as nossas próprias informações. Vocês podem copiar, com certeza, né? Isso também faz parte da habilidade, né? Da habilidade escrita. Alguma coisa, porque vocês vão desenvolver, né, uma escrita naquele idioma. Tá? Então, copiar ele ajuda muito por exemplo, a memorizar palavras, não necessariamente decorar, tá? Mas memorizar palavras, né? Spelling, como que as palavras são escritas, tá? Então tá na hora de colocar em prática aquilo que eu primeiramente ouvi e li. E agora eu escrevo. Então eu vou colocar em prática. Eu vou simplesmente, claro, pegar, né, papel, caneta, e vou realmente colocar isso na parte escrita. Tá? Então, dessa forma, o que acontece? Eu estou colocando em prática. Então, é uma atividade produtiva, tá? Então, é um output. Você lembra que eu falei, né? Que quando primeiro eu coloco o input, né? Aí eu retenho aquelas informações, tá? Através do listening ou através da leitura, né? Ou pelas duas, né? Claro, porque eu sempre posso conectá-las. E a partir daí eu posso fazer também um texto escrito. Tá? Então eu estou produzindo um texto. Ok? Eu só estou dando exemplo aqui do diálogo, mas isso é bem livre e varia muito, ok? E quando vocês estão aprendendo um idioma, vocês vão ouvir muito, né? Escutar muito diálogos, pessoas falando naquele idioma, vocês vão escutar músicas, vídeos, vocês vão ler textos, né? Textos curtos, né, diálogos curtos, e vocês também vão começar a escrever alguma coisa curta, claro, sempre de acordo com o nível em que vocês estão inseridos. Tá? E essas habilidades vocês podem usá-las, vocês vão utilizar, a gente utiliza isso às vezes até de uma maneira inconsciente, tá? Vocês não sabem, talvez não soubessem até agora, tá? Mas a gente sempre vai utilizar. Assim, quando a gente quer aprender um novo idioma, a gente utiliza essas 4 habilidades, tá? Às vezes umas mais do que outras. Tá? E a última habilidade, né? Que é como eu resolvi apresentá-las, tá, pessoal? Mas não tem, assim, necessariamente uma ordem. Então, a última habilidade que eu coloquei aqui, que também é uma habilidade produtiva, né, uma productive skill, que é a habilidade da fala, né? Quando nós finalmente falamos, né? Então, a gente vai abrir a boca para falar alguma coisa naquele idioma. Tá? Então, eu posso, dentro dessa habilidade, tá? Eu posso também ler um texto em voz alta. Ok, sabe? Também você vai estar treinando pronúncia, tá? Ritmo. Isso ajuda bastante na hora da fala, principalmente quando eu consigo falar alguma coisa, né? Me expressar usando o idioma, tá? De uma forma mais livre, né? Livre que eu digo assim, que não seja apenas lendo um diálogo, né, ou mudando algumas coisas ali, mas mais engessada. No início é assim, depois vai fluindo. Tá? O mais importante aqui, principalmente quando a gente está desenvolvendo essa habilidade, a habilidade da fala, é importante que a gente confie, né, que
mesmo, né? Porque primeiro eu ouvi, então ouvindo, né, escutando, eu aprendi como, ou pelo menos eu tenho uma ideia muito boa de como determinadas palavras são pronunciadas. Então eu posso, né, ouvir e repetir essas palavras, né? E eu colocando isso dentro de um diálogo de apresentação, por exemplo, né? Quando eu vou me apresentar para alguém, às vezes umas 2 frases bem curtas, né? Apenas dizendo o nome, de onde é, ou talvez o que faça, né? Então eu já consigo também me expressar aí de uma forma mais natural. Tá? Bom, então essas são as 4 habilidades, tá? Então são 2 habilidades receptivas e 2 habilidades ativas, né? Produtivas. Então a gente primeiro passou pelo listening, né? Auditiva, o reading, leitura, writing, escrita e speaking, que é a fala, né? Que é quando eu realmente vou fazer aquela produção oral, né? Eu estou conversando com alguém, ok? Bom, como é que eu posso conectar, né? Eu posso fazer isso no meu aprendizado, né? Quando eu estou aprendendo um idioma, tá? Digamos, nossa, né, a minha primeira aula. Normalmente, isso depende muito, assim, também da metodologia, depende muito de onde vocês estão estudando, enfim, ou de quem está ensinando, né? Mas eu particularmente eu gosto, desde a primeira aula, já colocar principalmente uma sala de aula, né? Colocar as 4 habilidades, tá? Colocar essas 4 e desde o primeiro momento, bem no início, você já começar a desenvolver as 4 habilidades. A gente pode, né, no momento, assim, quando vocês estão estudando em casa, vocês podem, para desenvolver, né, essa habilidade auditiva, eu posso ouvir música, né? Tem muita gente que adora ouvir música. Então, ouçam músicas, né? Escutem músicas que vocês gostem muito. Músicas assim, que vocês já saibam, né? Inclusive a letra, né? Obviamente dentro do idioma, né? Ou dentro do inglês, né? Que aqui é o caso. E escutem muito essa música e aí depois vocês, sem letra, sem nada, coloquem a música para escutar novamente, né? E aí tentem captar, né? Tentem captar palavras, o que vocês entendem. Talvez vocês não vão entender muita coisa, mas vocês entendendo algumas palavras soltas, né, assim, de início, tá ótimo. Porque o ouvido de vocês ele vai ficando cada vez mais. Quanto mais input, né? Quanto mais eu colocar para dentro, mais informação eu colocar para dentro, melhor. Né? Então coloquem, ouçam músicas, né? Escutem as músicas preferidas de vocês. Tá? Escutem sei lá, isso para um nível um pouco mais avançado, talvez um pouco, né, que já tem conhecimento um pouco mais avançado, né? Eu vi podcast ou algum vídeo no YouTube mesmo, né? Ou para ouvir ver séries, tá? Mas alguma coisa assim que vocês vocês podem que vocês amam, né? Que vocês já viram, tá? Que você já sabe o que tá rolando ali, o que tá a história que tá se passando, e aí vocês vão pegar uma cena específica, de repente a cena preferida de vocês, e aí vocês vão também tentar entender, sem legenda, sem nada. Tentar entender, absorver o que vocês conseguem, tá? Absorver de informação. Tá? Isso pode parecer difícil no primeiro momento. Vocês não precisam começar dessa forma. Comecem com coisas básicas, tá? Comecem devagar. Não vão pegar todas as músicas. Nossa, eu amo, tem uma playlist lá de música dos 80, 60, sei lá, nossa, vou ouvir todas elas, né?
Não, comecem devagar. Peguem uma assim que vocês amam de paixão e vão inserindo, né? Vão trabalhando com ela, já ouvindo de uma outra forma, né? Procurando entender o que está sendo passado ali por aquela música, né? Para desenvolver um pouco mais a habilidade de leitura, né? O reading. Tá? Vocês podem, por exemplo, para quem gosta, né, normalmente as girls, né, mulheres que gostam mais de repente, ver uma revista, né, uma revista de moda, enfim, não tem problema, qualquer tipo. Vocês podem começar pela capa, uma capa de uma revista, capa de um livro, né, o título, de repente um prefácio, começar com uma frase ou duas. Começar assim, aos poucos. Não é assim, nossa, tá, então agora eu vou dar um gás, né, um up lá na minha reading skill e tentar ler um livro inteiro em inglês. Não vai funcionar. Então comecem sempre devagar. Vocês têm que construir um caminho. É sempre uma construção. Mesmo nessas habilidades passivas, né, nessas que nós somente recebemos a informação aos poucos, né, gradual, porque senão vocês podem, vamos dizer assim, nossa, mas eu não estou conseguindo entender nada. Talvez vocês tenham começado, já tenham ido um pouco além. Então, se vocês, é bom que vocês façam isso, mas façam de forma gradual. Não forçando, vamos dizer assim, forçando demais, porque pode dar o efeito contrário. É sempre gradual. A gente sempre tem que lembrar que quando a gente começa a aprender um idioma estrangeiro, ou às vezes qualquer coisa que a gente queira aprender, tá? Quando é alguma coisa nova, mas principalmente o idioma, porque vai exigir um determinado tempo, né? A gente não aprende de uma hora para outra, né? Coisas básicas, assim, ainda assim a gente leva um tempo, né? Mas isso exige que a gente tenha uma certa dose de paciência e persistência, tá? Então, a palavra-chave aqui é persistência, né? E consistência nos meus estudos. Então, se eu quero aprender inglês, eu preciso, primeiramente, né, ter paciência, tá? Paciência comigo mesmo, né? Com quem tá estudando, né? Por exemplo, eu tô aprendendo inglês agora, né? Começando agora. Então, eu preciso ter essa paciência porque eu sei que não vai ser de uma hora para outra. Demanda tempo e demanda estudo. Então, você pode começar assim, começa pouquinho, começa ouvindo uma frase, começa lendo uma frase e a partir daí a gente pode passar para outra habilidade, a habilidade de writing, né, escrita. Posso ir escrevendo uma frase ou duas. Então, assim, aos poucos eu vou construindo o meu caminho, eu vou desenvolvendo essas habilidades. Talvez seja mais fácil para uns a parte auditiva, talvez, tá? Porque todos nós aprendemos de formas diferentes. Então, tem pessoas que aprendem muito pelo visual, tem pessoas que aprendem muito só ouvindo, e tem pessoas que aprendem muito fazendo. Então, aqui não é especificamente isso, não é... não falando dessas habilidades, qual o meu estilo de aprendizado, tá? Isso a gente pode num outro vídeo. Mas, hello, good afternoon. Mas, construir esse caminho, tá? Então, colocando em prática todos os dias, tendo consistência nos meus estudos, ok? E, por fim, né, só para falar mais um pouquinho da habilidade oral, que é aquela que a maioria
tem mais dificuldade, né? Realmente tem mais dificuldade em se expressar usando a fala, tá? Por que que isso acontece, né? Ou pode acontecer? Tem pessoas que deixam fluir, tá? Isso pode acontecer por quê? Porque nós, assim como seres humanos, a gente tem muito medo de errar. E quando a gente tem medo de errar, é melhor eu não falar. Tá? Isso até a nível inconsciente. Tá? Mas o fato é que muita gente realmente tem medo. Medo de errar, medo de, sei lá, de falar errado, né? E de repente que alguém vá fazer graça, enfim. Então, a gente tem medo de se expor, né, de uma maneira geral. E quando a gente está estudando um idioma estrangeiro, quando a gente está estudando inglês, a gente tem que se expor. Não tem outra maneira. Tá? Então, também é aos assim, vencendo aquela barreira, né, do medo. E eu, primeiramente, no momento que eu falo a minha primeira frase, assim, ao natural, principalmente quando a gente vai se apresentar, tá? Dá aquele, assim, nossa, né, eu consegui. Tá? Não, aí uma coisa que acontece, né, para muitos é assim, nossa, eu consegui, mas aí a gente mesmo vai lá e se detona. Nossa, que bom que eu consegui, mas poxa, mas foi só uma frase, né? Que droga. Nossa, mas foi uma frase, mas eu não sabia. Até então eu não sabia como falar aquela frase. Então a gente tem sim que se dar crédito e tal. Agora eu quero aprender outra. Então a gente tem que tomar um certo cuidado, porque isso eu observei já em muitos anos, sabe, em sala de aula, e eu observei isso, né, dos alunos, realmente muitos alunos, eles têm medo de se expor, tá? Passando um avião. Medo de se expor, medo de errar, e aí com isso tem aquela trava. E às vezes, quando ele se expõe, né, ele acha que não é o suficiente, acha que não está bom o suficiente. Então, por favor, não façam isso. Sempre se deem o devido crédito. Quando vocês conseguem, seja pelo meio auditivo, né, quando vocês conseguem entender alguma coisa, ou quando vocês conseguem ler algo, né, entender o que está escrito, ou quando coisa, ou quando vocês conseguem produzir pela fala, né, alguma coisa, mesmo que seja só uma apresentação, tá? Então, é isso, assim, em questões assim, das habilidades, é isso aí. Tá? Então, só passando novamente nas 4 habilidades, né, que a gente vem falando até agora, que é as duas receptivas, que é o listening, que é auditiva, que é o reading, a leitura, e as duas produtivas, né, productive skills, são a escrita, né, o writing, e o speaking, que é o oral, a forma oral, tá? Então, voltando lá, vou desenvolver a habilidade auditiva. Então, assim, dessa forma, ouçam uma música que vocês gostam, pode ser só um trecho, não precisa ser uma música toda. Preferencialmente que seja uma música mais lenta, que vai propiciar um melhor entendimento, ok? Quando vocês, para desenvolver, né, a habilidade de leitura. Então, eu posso ler um título de algum livro, eu posso ler uma frase, posso ler um diálogo curto, eu posso ler, né, uma headline, depende de um jornal ou de uma revista, assim, aos poucos. Escrita, como é que eu vou desenvolver essa habilidade, né? Desenvolver essa habilidade de escrita? Escrevendo.
tá? Então, eu escrevendo, eu consigo desenvolver mais, consigo colocar na prática o que eu ouvi e o que eu li. Então, escrevendo. Também sem medo de errar. Pega o papel e caneta, né, o lápis, borracha e vai escrevendo, tá? Isso dentro de um acompanhamento. Tá? Isso, claro, vocês vão aplicando para quem já está, quem quer começar a estudar, ou para quem já está estudando ou já estudou em algum momento. Né? E a habilidade da fala, né, do speaking, realmente eu vou falar, né? Eu tenho que realmente abrir a boca e falar, deixar, né? Que essa realmente é a mais difícil. Tá? Para muitos é a mais difícil. Então, o interessante é que vocês tenham essas habilidades em equilíbrio, mas é natural que uma se sobressaia à outra. Tá? Então, tem pessoas que, nossa, adoram ler e elas vão ter muito mais facilidade nessa prática de leitura. Tá? Elas vão ter um entendimento maior na leitura. Tá? Tem pessoas que vão ouvir, elas vão ter um entendimento maior na parte auditiva. E tem pessoas que precisam escrever, né? Que também falam uma parte assim, do sinestésico, né? Principalmente pessoa que precisa não, mas que ela sim, precisa, que ela aprende, né? Fazendo alguma coisa. Então, o ato de escrever eu estou fazendo, né? Eu estou movimentando o corpo, né? Eu estou movimentando de alguma forma. Então, isso também vocês vão desenvolvendo essa habilidade escrita. Tá? E a habilidade de fala realmente é só falando. Tá? Ou se apresentando, vocês podem inclusive ir para frente do espelho e vão lá, falem algumas frases, vocês podem ler em voz alta, né, algumas frases e tentem ler assim de uma forma mais natural possível, né, uma forma mais pausada. Isso tudo ajuda, né, auxilia no momento que vocês precisarem falar alguma coisa em inglês ou em qualquer outro idioma. Ok? Então, assim, claro, pessoas, por exemplo, né, quem faz provas de proficiência, né, para mestrado e doutorado, eles precisam ter proficiência em leitura, apenas leitura. Por quê? Porque normalmente os artigos que eles precisam ler é em inglês. Né? Normalmente a maioria dos cursos realmente elas exigem inglês. Então, uma prova de proficiência, né, para mestrado e doutorado. Então, mas a proficiência ela é apenas de leitura, porque a pessoa precisa ler, precisa entender aquilo que está ali naquele texto, naqueles artigos em que ela vai ler. Tá? Tem provas de proficiência que elas avaliam as 4 habilidades, tá? Mas aí já são provas para níveis mais avançados, enfim, quem quer realmente se aprofundar no idioma, ou talvez queira mais adiante lecionar aquele idioma ou estudar fora, aí é necessário, então, testar as 4 habilidades, ok? Mas fora isso, então é interessante que vocês procurem realmente sempre equilibrar essas habilidades, tá? Tentem equilibrar. Se vocês já vão identificar assim de cara, né? Quem começa a estudar já identifica. Nossa, eu tenho mais facilidade para ouvir, nossa, tenho mais facilidade para ler. Tá? Então vocês já vão identificando. Tá? Aí mesmo, no momento do estudo de vocês já vão identificando qual que vocês têm mais facilidade. Aí, claro, a tendência é que a gente continue desenvolvendo aquela habilidade, que a gente já é bom e a gente vai melhorar. Beleza, né? No problem. But a gente tem que desenvolver as outras, né? E elas têm que estar assim meio em equilíbrio, tá? Sempre vai ter uma que vai sobressair, mas elas têm que estar assim em equilíbrio. Ok? Deixa eu só dar mais aqui uma colinha aqui, tá?
Bom, pessoal, então era isso que eu queria passar hoje para vocês, né? Um pouquinho dessas habilidades, né? Que quando a gente começa a estudar um idioma, a gente vai realmente vai utilizar essas 4 habilidades, tá? Então, vocês não precisam saber nomes, enfim, mas é só para vocês saberem que elas existem, tá? Isso não vai fazer diferença assim, nenhuma no, vocês saberem os nomes delas, né? Ou, nossa, essa aqui é passiva, essa aqui é ativa, né? Não precisa, não é isso, tá? Mas só para dar um enlightenment aqui, só para vocês saberem o que elas são, né? E que a gente realmente, quando estuda, a gente vai colocando em prática, tá? Então aqui eu já quero dar mais assim mais uma dica, né? Quando a gente está aprendendo um idioma, é interessante que a gente tenha contato diário, né, com aquele idioma, porque, por exemplo, nós aqui estamos no Brasil, tá? Eu estou aprendendo inglês, então eu tenho que cuidar para não assim, estudar muito, né? Ou deixar para um dia, eu tenho um dia minha aula, e aí no outro dia eu faço os temas, tal, e eu acabo às vezes estudando 2, 3 horas e depois eu esqueço durante o resto da semana. Isso não tende a funcionar muito bem. O melhor realmente é que vocês estudem, né, que vocês coloquem em prática alguns minutos, mas todos os dias. Isso a longo prazo vai dar um resultado muito melhor para vocês no aprendizado desse idioma, né, na aquisição desse idioma. Que aí quando vocês chegam em aula, vocês conseguem se expressar de alguma forma, né, seja ela, né, se vocês treinaram mais escrita, né, porque pelo homework, né, que é o trabalho de casa, né, a gente vai estudar vocabulário, vai estudar gramática, então a gente vai escrever, né, então a gente vai colocar assim em prática escrita, vai ler alguma coisa, né, mas vocês podem todos os dias, né, vocês podem, por exemplo, hoje, nossa, eu tô a fim de ouvir uma música, né? Então, parar para realmente ouvir aquela música que vocês já sabem, vocês achavam que cantavam super bem, né? De repente, acompanhar a letra, tentar entender ela primeiramente, o que eu consigo pegar daquela música, a letra, né? Tentando cantar também, não precisa cantar igual, sabe? Mas tentando colocar, pronunciar as palavras, né? Isso também é bem importante. E isso é uma forma super prazerosa de estudo. Vocês vão, além de ser prazeroso, né? Vocês vão gostar muito de fazer isso aí, vocês também estão aprendendo. Vocês acham que não, mas estão aprendendo, tá? Um outro dia vocês podem assistir um vídeo curtinho, um vídeo daquela matéria que vocês já estudaram. No outro dia vocês podem ler um textinho ou ler aquele diálogo, né? Rever aquele diálogo que vocês já viram em sala de aula. Né? E assim vai. Tá? Mas todos os dias, tentem colocar assim uma prática diária, né? Todos os dias e variando também nas habilidades, tentar trabalhar com essas habilidades, né? Desenvolver essas habilidades. Vocês podem estar se perguntando, né? Tá, teacher, mas aí como é que eu faço, né? Para oral, né? Para falar. Você não tem com quem falar, vocês podem falar com vocês mesmos. Vocês podem gravar, inclusive, né? Vocês falando inglês ou lendo algum texto. Mas sempre assim, com muita paciência, né? Com vocês mesmos, se olhando assim com carinho, né? E olha, não, que horrível, essa minha pronúncia tá horrível. Não, sabe? Vocês estão aprendendo e vocês sempre podem melhorar. Repeat, repetir, é assim. Então a repetição é muito também na aquisição de um idioma. Então é isso, como essa dica final, né? Coloquem, né? Façam, né, do estudo de vocês uma prática diária, se possível no mesmo horário.
tá? Porque aí vocês, depois de uma semana, 2, 3, tá? Aquilo vai virando um hábito e aí vocês já vão estar habituados, vai estar chegando perto daquela hora de estudar, vocês já vão se lembrar. Tá? Então façam isso, isso vai ajudar muito, muito vocês. Tá? Principalmente, né, para a pessoa assim, que já tem um pouco mais de idade, enfim, a gente não aprende mais como a gente aprendia, né, quando tá lá com 20 anos, na adolescência, que a gente aprende muito mais rápido, né? Então, a gente tem que ter mais essa paciência e realmente persistir, né? Persistir e ter consistência também nos estudos. Ok, people? So, this is it for today. Thank you very much. Né? Então, muito obrigada por estarem aqui. Né? Eu vou deixar essa live na nossa página, né, do Masterizando Inglês. Assistir, né? Quem já assistiu ou quem não assistiu vai poder assistir, né? Quem tiver alguma dúvida, né, que queira esclarecer, enfim, alguma dúvida em inglês ou, né, sobre estudos ou como estudar, pode deixar um recadinho ali na página, né? Ali entra em contato, que aí eu vou dando um help para vocês, ok? Mais uma coisa assim que eu gostaria de ver com vocês, né? Esse horário de live assim é legal para vocês, às 15 horas. Hoje a gente começou um pouquinho atrasado, tá? Mas foi em questão assim que eu tava aqui me arrumando, que a minha luz não tava muito legal e ficou essa coisa ali atrás ainda, tá? Mas normalmente estão às 15 horas, né? De repente na quinta-feira, se ficar legal, né? Deem um thumbs up, né? Ou coloque então ali nos comentários, tá? Abaixo do vídeo. Okay, people, so thank you very much for being here and I see you next class. Okay? Bye bye. See ya.